Em 3, 2, 1. Valendo. Então, tudo sendo gravado. O que vocês disserem a partir desse momento. Então, tomem cuidado. Espera aí que eu tenho que só fazer um negocinho aqui. Porque senão, começar a travar demais. Esse deixa pra cá. O que eu quero é esse menino. Isso. Vai. Ah, agora sim. Confirme aí se vocês estão vendo minha telinha. Sim. Então tá. Podem ir anotando a pauta. Deixa eu só subir o rostinho de vocês ali para eu conseguir controlar. Prontinho. Bora lá? Vamos começar? Tá com frio danado. Será que vai esquentar, gente? Ah, vocês gostam de frio, né? Pô, vai entender essas pessoas que gostam de frio. Ó, crianças, retomando o prisma, tá? Para vocês lembrarem. Prisma é aquela coisa que a base e o topo são iguaizinhos, né? Então, estou fazendo o desenho de um prisma com base triangular aqui. Ó, e tchunk lá. Ele tem essa altura. E lembrem-se que tem que ser regular, né? Bonitinho. Se você cortar aqui no meio, também forma um triângulo desse, tá certo? Nessa seção transversal aí que a gente vai colocando, tá? Para calcular o volume, era só fazer a área da base vezes a altura. Mas aí a gente estudou na aula passada as coisas do cubo, e nessa aula a gente vai começar com o segundo prisma. O cubo era o primeiro, então, dando continuidade, o segundo estudo aí dos nossos prismas é pro paralelepípedo, certo? Para paroxítona acentua, ou seja, os tijolinhos, o chocolate, o bis que vocês tanto amam, os tijolos para construir a casa de vocês, né? O celular é um paralelepípedo, se vocês forem olhar, com uma altura pequena. Só se você for um rico que tem um celular muito fininho para ele não ser quase que nenhuma coisa. Mas normalmente é assim, né? Calculadora, o livro é um paralelepípedo e assim por diante. Certo, crianças? Qual é a diferença do paralelepípedo para o cubo? Quem sabe? Tem Os lados dois, não são iguais? duas faces diferentes. E alguém falou, o cubo, todos os lados são iguais. Por isso que vira um cubinho. No paralelepípedo, que nem uma piscina, tal, não. O formato é o mesmo, mas é como se você esticasse ele, né? As três dimensões que eu gosto de falar, ó, você pode ter uma largura, aí eu vou ter um comprimento, né? Eu estou fazendo um comprimento aqui de amarelo, e a gente tem a profundidade lá em cima. Essas três medidas são diferentes, entenderam? Ó, eu estou fazendo aqui. Não precisam ser iguais. É isso que caracteriza o nosso paralelepípedo. Alguém tem alguma dúvida Professor? sobre isso? Oi. Não, não é dúvida não. É que a Kimberly pediu para avisar que a internet dela caiu e que ela não tá conseguindo entrar de novo. Certeza? Espera aí. Vocês podem convidar. Vocês sabem convidar as pessoas? Vocês sabem fazer isso? Vai lá na onde que está das pessoas da sala e vocês conseguem convidar. Vejam se vocês conseguem. Só que eu tinha deixado, gente, aberto, tá? A sala. Estranho. Era para ela estar conseguindo entrar. É só mandar ela ir na parte da reunião, que ela consegue entrar. Eu deixei aberto até meio-dia, que é o do horário. Aliás, não é que eu deixei aberto, o Teams atualizou. Pelo menos isso eles deixaram agora. Alguém conseguiu colocar ela?
Sempre quando vocês saírem, é só vocês irem novamente no calendário de vocês. Aí vocês vão conseguir entrar dentro da sala, né? Digamos assim. Esse daqui tem o lado A. Aqui vou colocar o lado B. E a altura eu vou chamar de C. Tudo bem? Alguém conseguiu chamar Kimberly aí? Ai, Eu vou professor, não tô tentar, conseguindo, professor. não. Ixi. Então, peraí. Calma aí. Vão anotando aqui até aqui. Deixa eu chamar aqui. Pronto. Eu chamei ela. Mas normalmente é só vocês pelo... Como é que é o nome? Só vocês irem de novo, sempre no calendário que vocês conseguem entrar, tá? Ou no canal, que tá aberto. Só clicar em ingressar. Beleza, vamos lá. Calcular o volume, primeira coisa que eu vou estudar. Como é que a gente calcula o volume desse negocinho aqui, gente? É um prisma, né? Então, o volume do paralelepípedo é a área da base, que a gente chama de AB, vezes a altura. É AB minúsculo, né? Vezes a altura H. Tá certo? Não Ô, tô Vini, tá. Oi, pergunta. quando você for voltar com as aulas presenciais, você vai vistar todo o conteúdo que você deu no EAD ou você vai vistar referente ao bimestre? Todo o conteúdo. Eu já Ah, tenho tá. avisado. Valeu. Pode ir organizando aí. Ó, Tudo bem, já está organizado. hum, ó, o volume. Quem é que está formando a base aqui desse paralelepípedo? É um retângulo, concorda? Quais são as dimensões desse retângulo? A por B, não é isso? Então, se você multiplicar A vezes B, eu vou ter a medida da área da base. Então, aqui ó, fica A vezes B. Isso aqui é legal, porque ó, fica uma formulinha, mas na verdade é a mesma para todos, tá? A vezes B e a altura. Quem é que faz o papel aqui da altura? O C. O C. Então, é A vezes B vezes C. ABC. Ou seja, o volume do paralelepípedo é só você fazer o produto das três dimensões. Ou seja, se você tem uma piscina que é 12 por 25 e tem 2,5 metros de altura, você quer saber o volume que cabe dentro dela, é só multiplicar essas três dimensões que você vai ter o volume. Beleza? Alguma dúvida? Sim. Então, tranquilo. Tem uma coisa que a gente viu na última aula do cubo, vamos ver se vocês lembram. Porque essa daqui é a mais difícil, tá? Que tem no caso do paralelepípedo. Essa é bem mais simples, que é a única coisa nova. Se você pegar da ponta lá direita, que eu marquei em cima, vir aqui para o canto esquerdo embaixo, e eu faço um traçado pelo meio dele, ó, você tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma diagonal desse cara. Lembra que esse triângulo, ó, ele tá aqui embaixo, assim, né? Formando um ângulo de 90. Ele tá torto. Vocês conseguiram perceber que ele tá tipo no meio? Como se fosse uma fatia de queijo, assim. Você cortou no meio. Perceberam isso? Sim, professor. Aí qual que é a questão? A gente fazia Pitágoras, só que quantos catetos que eu tenho ali nessa figura? Eu tenho só dois? 3. Três, né? Eu tenho o C, que está fazendo a parte aqui desse triângulo, e se você fazer até Pitágoras no chão, nessa diagonal, você vai ver que esse cara é o que representa os catetos B e A. Ou seja, o meu pitch aqui deveria ser assim, ó, D ao quadrado seria igual a ao quadrado, né, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado.
Então é só você lembrar de Pitágoras aí sendo aplicado na terceira dimensão, tá? Ou seja, o D é igual a raiz. Professor, Oi, pergunta. é igual o Pitágoras 3D que você passou na última vez, né? É, igualzinho. Só que na última aula, como é que é? Do cubo dava para simplificar, lembra? Aqui já não dá. Ó. Aqui tem que fazer os quadrados, porque as dimensões são diferentes, né? No cubo ficava bonitinho. L raiz de 3, até para quem quisesse memorizar. Só que aqui deu bonitinho? Não deu, né? Não dá, porque o A, o B e o C são diferentes, então não dá para juntar tipo em 3A, que nem era no caso do cubo. Então aqui sempre vai ter que fazer por essa forma, por esse método. Beleza? Alguma dúvida até aí? Acho que não. Não? O que eu quero que vocês percebam, que tem uma outra forma, eu não gosto de passar ela, tá? Porque aí para a área lateral, eu gosto de olhar a figura, né? Tipo, porque a lateral você teria o chão e o topo sendo AB. Então, você tem duas vezes A vezes B. Aí, a parte da frente e de trás, que é o que tem azul e vermelho, é A por C. Né? Essa medida aqui, ó. Lá no fundo também. É A embaixo por C. São duas vezes. E se você olhar o lado direito, que aí tem as dimensões, né? Que seria do lado direito e esquerdo, seria B por C, né? Que você tem aqui essa lateral direita. E B por C, você tem a lateral esquerda. Fazer esses produtos, você chega na área, né, da figura. Por isso que tem gente que gosta de colocar duas vezes AB mais AC, eu acho inútil, tá? Não precisa. Vamos fazer um exemplo que é melhor para a gente entender essas coisas. Beleza? Ih, ficou aqui o negócio da outra. Ah lá. Oh, raios. Por que eu sempre esqueço de apagar isso daí? Calma aí. Delete. Delete, delete. Pronto, pagou. Vamos começar com um exemplo, tá? Para vocês. Na verdade, mais que um exemplo, é um exercise. Exercise 1. Página 157. Eu vou fazer o A. E aí os outros, quem irá fazer, adivinha quem vai ser. Na verdade, eu vou fazer o A. É que tem o A, o B, o C, ou coisa. Então, eu vou fazer o página 157. Eu vou fazer o A. Que o A é um cubo. Aí vou fazer o B e vocês vão fazer o C, tá? O A é um cubinho. Ele pede para calcular a diagonal, a área total e o volume, tá? De cada uma dessas figuras. Mas vamos lá. O A é um cubinho de medida 2,5. Primeira coisa que eu tenho que fazer nesse exercício, acho que é isso que normalmente quando eu passo isso em aula, e o povo erra, é que eu não vou escrever 2,5. Tem que escrever em fração, tá? Fica mais fácil, que é 5 sobre 2. Aliás, essa é a única dificuldade que eu acho que existe nesse exercício. É tudo 5 sobre 2. Todas medidas iguais. Tá bom? Vamos lá calcular o volume? Volume vai ser 5 sobre a área da base vezes a altura. Só que a base é 5 por 2 vezes 5 sobre 2 vezes a altura, que é 5 sobre 2. Por isso que o volume do cubo é só você elevar a aresta ao cubo. Em outras palavras, é 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2. Esse é o volume. Que no nosso caso vai dar em cima 125 sobre 8. Qual a unidade de medida? Centímetros cúbicos. Ou ml seriam, tá, gente? Alguém tem alguma dúvida até aí? Como é que eu calculei o volume? Professor, acha Oi. que você não poderia usar o 2,5? Poderia, mas vai ficar chato. É que normalmente essas contas, mesmo em prova assim, a gente deixa o 125 mesmo.
Porque, ó, o que você acha que é mais fácil fazer? A conta que eu fiz ali em cima ou essa? Diga. O que você acha? A fração. É exatamente por conta disso. E normalmente na Mas, prova. Oi? professor, Ah, diga. se na prova tiver que usar o 2,5, eles dão a opção de você usar ou não? Depende da prova. Aí tem que observar. Infelizmente, entendeu? Professor, Se a res... tipo, você olha a resposta. Se a resposta tiver com fração, aí você faz em fração. Se a resposta tiver com vírgula, aí você faz com vírgula. Entendeu? Sim. Beleza. Vini, Oi. mas o volume não era B vezes a altura? É. 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2 é a área da base. A base é um quadrado. Tá bom, entendi. Entendeu? Uhum. Então, beleza. Ó, eu vou fazer tudo como se fosse paralelepípedo, tá, gente? Não vou usar as fórmulas diretas lá do cubo, porque aí na hora que vocês forem fazer o B e o C, aí vocês também vão treinar a mesma coisa, tá? Vamos lá, calcular agora a área. A área total, tá? Que ele quer. No caso do cubo, a gente tem 6 quadradinhos iguais, não é isso? É tudo igual. A base, o topo, parte da frente, parte de trás, direita e esquerda. Então, eu tenho 6 vezes a área do quadrado, tá? Que o quadrado, aí eu faço 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2. Né? Por que que eu fiz 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2? Porque eu conto as dimensões, tá, gente? Quando você tem retângulo. 5 sobre 2 por 5 sobre 2. Faz isso que fica mais fácil. E aí, vamos fazer a continha. Olha lá em cima, fica 30 sobre 4, 6 vezes 30 sobre 4. Agora eu vou simplificar, né? Os 6, 6 com 4. Simplifique, não complique, que Professor, não dá é 2. 25? Epa, errei. É 25, perdão. Obrigado. Aí vai dar 3 vezes 25. Essa área total vai ser 3 vezes 25, 75 sobre 2. E pode deixar assim, entendeu? No problem. Ô, professor, de onde é que veio esse 6? 6, porque eu tenho. É a área que eu tô olhando. A área é a superfície, tá? Da figura. Não é volume que enche ela. O cubo tem quantas laterais, digamos assim? Ó? Ele tem um quadrado embaixo, um quadrado em cima. Já tem 2 até aí. Tudo bem? Que é a base e o topo. Você entendeu isso? Sim. Aí eu tenho o lado lateral direita e lateral esquerda, que também são quadrados, 5 por 2, 5 por 2. Dá 4, direita e esquerda. E a parte da frente e a parte de trás, aí eu tenho mais 2, por isso que eu coloquei 6. Entendeu? Entendi, professor. Uhum. Beleza. Depende de cada exercício. Cada exercício tem um número. Aí você tem que olhar para a figura e ver o que é cada coisa, tá? Então, a área total aqui, 75 sobre 2 centímetros quadrados. E a nossa diagonal, querida amiga, é Pitágoras, né? Que a gente vai ter que fazer, ó. Lembrando aí, de colocar pelo meio, né? Nosso pitch. D ao quadrado tem que ser igual 5 sobre 2 ao quadrado mais 5 sobre 2 ao quadrado mais 5 sobre 2 ao quadrado. Vamos, Toby, continue aqui. D ao quadrado tem que ser
25 sobre 4 mais 25 sobre 4 mais 25 sobre 4. Tudo bem até aí? O que você está fazendo agora, Sim. professor? Estou calculando a diagonal, que liga essas duas pontinhas. Tá bom. Beleza. Então vai ficar d ao quadrado igual 25 mais 25 mais 25. Isso daqui dá 75 sobre 4. Ou melhor, né? Pera aí. Pode deixar 70. É 3 vezes 25, tá? É que eu vou usar isso agora para tirar a raiz. O d vai ser igual a raiz quadrada de 75 sobre 4. Certo? Quanto que dá a raiz de 75 sobre 4? 20. Lembra que o 75 é 3 vezes 25, não é isso? Por que que eu fiz isso? Quem sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Por que que eu pensei em escrever 3 vezes 25? Porque aí vai ficar 5 raiz de 3? Perfeito. Que aí quando você extrair a raiz, fica 5 raiz de 3. Por que, professor? Porque raiz de 25 é 5, raiz de 3 não tem, tá? E aí, embaixo, a raiz de 4 dá 2. Então, deu essa diagonal bonitona. Centímetros, né? Que é o que a gente tem. Beleza? Alguma dúvida? Professor, Oi, pergunta. esse é para o cubo, né? Na hora que for fazer para esse outro de cima que eu esqueci o nome agora, Paralelepípedo. isso vai ser a mesma coisa? Vai, é o mesmo jeitão. Eu poderia ter utilizado as fórmulas, né, da aula passada lá do cubo, só que eu estou fazendo do mesmo jeito. Um cubo, ele é um paralelepípedo, digamos assim. Entendeu? Ele é um prisma, né, com esse formato. Então eu consigo resolver da mesma forma. Vocês vão ver, eu vou passar. Só que não vai dar para simplificar tanto, né? Tem algumas mudanças, né? Tem que tomar cuidado. Tá, Mesmo? então assim, esse V aqui que tá 125 sobre 8 em centímetros quadrados, só para eu anotar, representa o que mesmo? O V? Volume. E o V é volume. V É é o volume? centímetros cúbicos, né? Volume Isso, é o que preenche, né, a figura. isso. Esse em centímetros quadrados, AT é a área, né? Isso, a área total. Por isso que tem um T. E esse de Pitágoras vai ser A diagonal. a diagonal, tá bom. Beleza? Beleza. Vou um pouquinho para cima e vou colocar o C para vocês fazerem, tá? Vou dar um tempinho aí. Quem quiser pode ir mandando para ver se está certo. Façam ele, depois enviem no meu... Deixa eu ver se eu consigo excluir. Beleza. E aí pode mandar no WhatsApp para eu ver se está certo, tá? Para calcular as mesmas Você coisas... vai valer nota? Não, é só para treinar. Quer nota, quer nota, quer nota. Esse povo viciado em nota. Sempre, né? O mais melhor. Mais melhor tá... Mais melhor é bom. Eu adoro. 3 sobre 2, viu? E a altura aqui é quanto? 2. Esse é um paralelepípedo bonitinho. Embaixo é 3, a altura é 2. E a largura ali é 3 sobre 2, tá, gente? Podem usar o 3 sobre 2 aí. Vamos ver como é que tá as continhas com fração de vocês. Esperamos que esteja 100%. Não é não? Putz, né? Vai.
Podem fazer, bora. Tempo para vocês. Todo mundo tem meu número? Tem, né? Deixa eu colocar aqui no chat. Meu chat de vocês travou aqui. Mas acho que vai meu número. Deixa eu ver. Vocês conseguiram ver aí minha mensagem no chat? Apareceu. Então, beleza. Mas eu vou acompanhar vocês aqui pelo celular. Pelo celular eu consigo acompanhar todo mundo. Quem foi que tinha chegado agora? Teve alguém que mandou que tinha chegado agora. A Fernanda Oliveira. Eita, nós, tem 3 pessoas. Eu tô colocando agora, tá, gente? Porque pelo computador o chat de vocês ficou travado. Coisas da net, assim mesmo. Deixa eu colocar a presença para Júlia Goulart, Paula e Fernanda Oliveira. Enquanto vocês vão fazendo aí. Deixa eu botar aqui a chamada. Deixa eu colocar. Júlia Goulart. Teve mais alguém que chegou aí em meados da aula? Fale agora, ou cale-se para sempre. Tô brincando. Quem é que fala isso? E a Paula tem que me mandar os relatórios das aulas, viu, Paula? Só para avisar. Fernanda Oliveira. Professor, os que eu te mandei tava tudo certo, né? Era daquele jeito mesmo. Sim. Tá tudo certo. Só falta dar aula segunda. Segunda você não viu a aula, né? Só que eu só vou conseguir postar do YouTube para vocês verem só no final de semana, tá? Que aí sábado eu vou pro apartamento e eu consigo mandar para vocês. Então aí vocês vão conseguir... Opa, tá dando problema na rede. Espera aí. Agora voltou. Sábado vai ser só sábado de manhã que eu vou conseguir subir os vídeos. Até aqui não dá, não. Professora, para calcular o que nesse? Todos que fez o de Volume, cima? isso mesmo. Volume, área total, que é a da superfície, e a diagonal. Tá bom, obrigada. De nada, Bi. Professor, Oi. aí é para mandar a foto para você? Pode mandar. Quem mandar eu consigo corrigir agora. Eu vou avisando.
E agora eu vi que eu mandei uma coisa errada. Deixa na fração mesmo, Marcelo, que você está mandando. O 3/2. Ele fica na fração lá embaixo. Aí você multiplica isso mesmo. Aí você multiplica tudo em cima. E aí depois, no final, você divide por 2. Deixa eu ver da Bia. Até aqui tá certo. Dá para fatorar, acho que o 58, Bia. Não dá? 58 Não dá, é... porque quando se divide por Tem 2 a- dá 29. É 29 é Vixe, primo. é prima. Aí vai ficar então a raiz de 58. Já fica a dica pro povo aí. Deixa eu ver aqui. Tchunk, tchunk, tan, taran, taran, taran. Tacaran, caran, taran, 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 tan, tan. Ah, você fez 2 vezes lá embaixo. Tá bom. Certinho, Bia. Professor, manda no seu chat mesmo. Pode mandar. Ou no meu aqui do Teams ou no WhatsApp. Tanto faz. Deixa eu só mudar uma coisa aqui, porque eu botei o nome errado. A Bia tá como Bianca. Oxe. Não, meu filho, quer editar o nome. Pera aí. Editar. É Bianca, é Beatriz. Beatriz Nascimento. Pronto. Atualizou. Sim, Marcelo. Deixa eu ver o da Clara. Vamos lá, Clara, no seu. Ó, Clara, no D faltou tirar o MMC. O volume, coisa tá certo. Só que no D faltou você tirar o MMC. Pera aí. Eu vi aqui. Ó, eu vou marcar aí pra você. Essa parte aqui, ó, tinha que ter multiplicado por 4. Onde eu tô marcando, faltou o MMC. Aí não dá 22/4, dá outra conta, tá? Mas quem mandou? Quem é essa daqui? Fernanda. Uhum. Do meio dá 36? Não, do meio fica só 9. Do meio não precisa tirar MMC. A área, aí você tem que fazer 2 vezes a base, 2 vezes lateral direita, que é 3,5 por 2, e 2 vezes a parte da frente e de trás, que é 3 por 2. Tá bom? Mas tem que ter uma coisinha aí Não para entendi, corrigir. professor. Espera aí. Para calcular a área, como é que você calcula a base e o topo da figura? A base, você olha as dimensões dela. Então, é 3 por 3/2, não é isso? Quando você fala 3 por 3/2, sobre 2, quer falar 3 vezes 3/2? Isso mesmo. Então vai ficar 6 vezes 3 por 3/2 ao quadrado? Não, não. Não é 6 porque as figuras são diferentes. Aí você tem que fazer base e topo iguais, que aí é 2 vezes. Quer ver, ó? Deixa eu até voltar aqui. Deixa eu ir para cima aqui um pouquinho. Não. Começar pela área, esse daqui, então, já que vocês estão mais confusos. A área, ó, quando você for calcular, você tem essa base, que veja,
para calcular essa base, eu tenho que fazer 3 vezes 3 sobre 2. Concorda até aí? Aí eu tenho a área do chão, Sim. que é a mesma área do topo. Então, para começar com a área total, eu tenho que fazer 2 vezes, porque eu tenho base e topo iguais, 3 vezes 3 sobre 2. Você entendeu? 2 vezes porque a base e o topo são iguais. Só que aí você tem que fazer mais. Eu já vou ver dos outros. 2 vezes, aí eu vou contar a parte da frente. Ó, a parte da frente é essa dimensão que eu tenho. Tá vendo que eu fiz em vermelho? Quais são as dimensões da figura da frente, do retângulo da frente? A base é 3. Por quanto? E 2 de altura, não é isso? Perfeito. Então é 2 vezes 3 vezes 2. Mas o que está faltando? Lateral, concorda? Direita e esquerda. Sim. Aí fica 2 vezes 2 por 3 sobre 2. Certo? Aí aqui para ajudar vocês, ó, simplifique, não complique. Esse é meu lema. Esse 2 corta com esse 2, só quem está com vezes, tá? Pode fazer isso. E esse 2 corta com esse 2. Portanto, aí a área total vai ser 3 vezes 3 dá 9 na primeira parcela, 2 vezes 6, 18, e o último dá 6. Ou seja, 9 mais 18 mais 6 vai dar quanto esse negócio? Área total vai dar 27, isso? Acertei? Ô, continha, não. Professor, Oi, Tá pergunta. vendo? É. da onde que veio o 3, o 2, o 3 e o 2? Esse daqui, do meio, Isso. era a parte da frente e a parte de trás. E aqui eu errei na Tá bom, conta. obrigada. De nada. É 2 vezes coisa, né? Dá 12. Aí Ô, sim vai professor, dar 27 centímetros quadrados. Pergunta. eu tinha feito a diagonal errada, mas de qualquer Ah, forma fica um número estranho, mas eu tinha feito errado. tá bom. Aí eu vou ver. Peraí. Deixa eu voltar aqui e ver dos outros agora. Deixa eu ver o da Marcane. Não, ó, faz de novo lá, Marcele, que nem a gente fez agora, que você estava perguntando, tá? O da Ana não conseguiu a diagonal? Deixa eu ver, Ana. Tinha que fazer MMC, Ana, que você estava lá no meio. Do 9 e o 4, tá? Tem que fazer MMC naquela partezinha, tá? Deixa eu mandar aqui, ó. Peraí. Nessa parte aqui, tem que fazer MMC. Ou ir multiplicando, né? Ficou meio colorida, Ana. Deixa eu ver agora o da Larissa. É Larissa? É. A área total tá errado, Larissa. Só a área total. O resto tá certo. Aí veja que nem eu acabei de fazer, tá? Com vocês. Só a área total. É que você pegou o exemplo, né? Não era 6, porque são diferentes. Amadu. Deixa eu ver, Amadu.
Certinho a do primeiro. Certo, tudo certo. Ô, Pro, Oi, mas falando. o MMC também não dá 4? Então, ele vai dar 4, só que aí o 9, lembra que é 9 sobre 1. Ah, tá, Aí vai dar lembrei. 36 sobre 4, entendeu? Não pode somar direto. Tem que fazer assim. Deixa eu ver o da grave. Também grave, tem que fazer MMC. Você só errou aí. Tá Tem que bom, fazer. Pro. Deixa eu colocar. Que é a mesma coisa que eu vou mandar na foto. Vai dar 36 sobre 4, 9. Ó, aqui que tem que fazer o MMC. Professor, minha área, ela deu 42. Eu não entendi o que você fez aí nessa conta. Pera aí, B, já vejo. Na diagonal, isso mesmo. Todas as dimensões ao quadrado, Marcelo. Marcelo mandou. Isso. O que você não entendeu, Bi? Ó, eu não entendi, tipo, o motivo da minha tá errada. Porque eu fiz assim, que a área total, ela seria 2 vezes, aí eu abri parênteses, 3 vezes 3 sobre 2, mais 4 vezes o 2 vezes 3 sobre 2. Mas por que 4? As figuras são diferentes. Mas por que não tem 4 retangulinhos aí do lado? Que tem Só que a eles são... base e o topo. Qual Ah, exercício você está fazendo? O C ou o B? o C. Não, ó, mas esse C aqui... Veja, Bi. Aqui, ó, onde que eu estou marcando para vocês, a frente e atrás que são iguais, que tem 3 por 2. O lado direito e o lado esquerdo que são iguais. Por isso que eu fiz. Esse 2 aqui são das duas figuras em vermelho, que é a frente e atrás. Esse outro 2 aqui era o 2 em amarelo, que é a parte direita e esquerda. Entendeu agora? Não pode Entendi, colocar professor. 4. Obrigada. De nada. Eu pensei que você estava fazendo até a B. Que é a B que vai ficar assim. Aí sim você Professor, pode eu não usar. entendi, não. Não, volta. Pera aí. Então vamos desenhar de novo a figura. Esse daqui, ó. Lembra que área lateral, eu estou olhando a superfície, tá? Você tem 6 retângulos. Isso você consegue verificar? Sim. Então vamos supor como se eu desencaixasse essa figura. Ela iria ficar assim, ó. Eu vou fazer o desenho dela como se fosse para construir esse desenho. Eu vou ter a base e o topo aqui assim. Imagina que você vai construir, tá? Tudo bem? Eu tenho no meio... Deixa eu apagar isso aqui, peraí. É mais próximo. Base e o topo aqui, em verdinho. Por isso que é 2 vezes, ó. Você tem 2 vezes essa dimensão. 3 por 3 sobre 2. Aí eu tenho no meio aqui os retângulos vermelhos que eu fiz. Você vai ter aqui, aqui, que é o que vai ficar na parte da frente e de trás. Por isso que eu tenho esse 2 aqui. Aquele 2 que eu tenho aqui, ó, é o verdinho. E aí você tem as laterais, não é isso? Parte direita, parte esquerda. Não é assim que você vai construir esse paralelepípedo, digamos assim? Se você for montá-lo. Concorda? Concorda? Concordo. Então, como você tem duas figurinhas, se fosse o cubo, todas essas dimensões aqui seriam iguais. Só que como é o paralelepípedo, então elas são diferentes. Por isso que eu tenho que colocar um 2 em cada coisa aí. Tá certo? Entendeu agora?
Entendi, obrigado. De nada. Deixa eu ver aqui os outros. Às vezes fica iguais, né? Só que tem que ver cada caso. Deixa eu ver, da grave, já conseguiu fazer. E da... Que é a assinatória, que tem a foto do Einstein. Primeiro tá certo, o volume da área. Deixa eu ver da diagonal. Certinho. Beleza, acho que eu vou terminar, gente. Aí aqui a área deu 27. Vini, Oi, pergunta. você não viu o meu? Ah, você mandou aonde? Você mandou no WhatsApp ou no... Você No mandou no chat. Teams? No Peraí. chat. Oi, Então, foi só mal, que eu foi mal. acho que eu errei a área, porque eu fiz a área dos lados, eu fiz 3/2 vezes 2 e multipliquei por 4. Só que essa lado é só das laterais, né? Uhum, Aí eu tô isso mesmo. refazendo, acho que eu errei a área total. Tá, beleza. Deixa eu só ver aqui. A Fernanda que tinha me mandado o print. Mas, Fernanda, quando você não conseguir levantar a mão na aula, abarão, tá? Então você me manda no chat, tá certo? Mas eu vou te colocar a presença na de ontem, mas da semana passada você tem que fazer os relatórios ainda, tá? Deixa eu ver aqui. Quem me mandou primeiro, da Ana Bia. Foi mal, gente, eu esqueci. É que aqui não... O meu Teams ele não tá pegando as mensagens do computador. Aí eu tenho que ver pelo celular. Certinho, da Ana Bia. Só falta deixar as unidades, né? Faltou as unidades, Ana Bia. A Bia. Que é Ana Bia. Que é Ana. Não sei. Eu esqueci. Isso. Beleza? Falta só as unidades. Falta apenas as unidades. E deixa eu ver quem tava falando comigo, que é a Giovana, é isso? Deixa eu ver a da Giovana. Vini, eu refiz a área total, tá? Acabei de te mandar. Tá, beleza. Ah, não, ó. Quando você tira a raiz, o ruim que pelo Teams eu consigo editar pelo Teams, não. Quando você tira a raiz, o volume tá certo que você fez. A diagonal, só a diagonal que tá com errinho. Quando você tira a raiz, você tem que fazer o MMC primeiro. Você não pode tirar a raiz separadamente quando tem mais. Entendeu? Você tirou a raiz do 9/4, depois mais a raiz de 4. Você distribuiu o sinal de raiz para o mais. Não pode. A gente só distribui o sinal de raiz, você só pode calcular assim quando é vezes. Entendeu? Então eu tenho que fazer o MMC do 4. Isso mesmo. Aí depois você tira as raízes. E a área total tá certa agora que você mandou. Tá bom. Deixa eu ver. Ah, e a Mavi. A Mavi acabou de chegar, beleza. Já vou ver. Deixa eu ver que tinha gente que me mandou no Zazap. Pedro. Deixa eu ver do Pedro se tá certo. Tudo certo, Pedro. Da Clara. Certinho, Clara. E certinho também. Quando você tirar a raiz em cima, a grave, fica só a raiz em cima, tá? Só no 61. Beleza? Raiz só no 61. Tá bom, pro. Deixa eu terminar agora, gente. Já que vocês ficaram tudo craques. Peraí, deixa eu ver o último aqui que mandou. Certinho. Quem mandou agora? Quem é essa pessoa aí? Ah, é a Cici. A foto dela tá duplicada. Nossa, que desconsideração.
Não, eu fui ver, ó. Aí depois que eu vi, aí tava a foto da Cici. Ai, tá legal com o cabelão aqui, ó. Com a trancinha. Não é tudo Photoshop, mentira. É nada. Todos meus alunos e minhas alunas são tudo bonitos. Todo mundo. Entendeu? Só dou aula pra gente Vini, bonita, não é verdade? é. Diga. Na diagonal vai dar raiz de 61 sobre 4, né? Sobre 2, que aí quando... Ah, tá, sim. Aí Sim, quando você extrai a raiz, aí fica isso aí. tá bom. Já vou calcular aqui, ó. No o 2 a gente corta, aí fica 3 vezes 3, que dá 9 centímetros cúbicos, tá? Tem que deixar. E para diagonal, aí tem que fazer dos 3. Então, a diagonal é que fica aqui no meio, saia daqui até aqui, ó, tchuc, 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 esse D, aí fica D ao quadrado, fazendo pitch, 3 dimensões, tem que ser igual. 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 3 sobre 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. E aí é só fazer a continha. D ao quadrado é igual 9, mais 9 sobre 4, mais 4. E aqui que eu estava falando para as meninas que tinham que fazer o MMC. Ou MMC, ou você faz aquele truque. Lembra que você multiplica por 4 em cima e embaixo? Fica mais rápido. Aí tudo em cima vai dar 36 mais 9, 45 mais 16, 61. Certo? Se minha cabeça não tá ruim. 61 sobre 4. Então o D vai ser raiz de 61 sobre 4. Professor, quando eu sei que tem que fazer isso? Sempre quando tiver fração. Normalmente assim a gente tem que fazer. Porque, veja, se você passasse aqui o 2 para tirar a raiz, não pode, porque tem o mais, tá vendo lá dentro da raiz. Aí não pode se fazer separadinho, entendeu? A raiz, ela tem que passar sobre tudo. Quando isso acontece, a gente precisa juntar antes de tirar a raiz. Se fosse vezes, aí beleza, você pode passar a raiz e tirar a raiz de alguém lá. Aí show de bola, mas quando é mais, não pode. O que eu tô querendo dizer é isso E aqui, ó. você resolveu multiplicar por 4? Ah, entendi. Quando você tem que multiplicar por... Eu multipliquei por 4 para ficar tudo embaixo igual. Quando o denominador é o mesmo, aí eu posso somar em cima, que foi o que eu fiz. Mas se você se confunde com essa coisa de ficar multiplicando, é só tirar MMC. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Tá bom, professor. Obrigada. De nada. Eu pensei que sua dúvida era outra, mas agora entendi. Você entendeu? Sim, entendi. Legal. Ô, professor, mas por que que ficou esse sobre 2 aí? Não permaneceu sobre 4? Não entendi. Que eu tirei a raiz. Do 61 não dá para tirar. Mas aí a raiz de 4 que está embaixo, eu tirei. Aí deu 2. Ah, entendi. Beleza. Deixa eu subir um pouquinho. Acho que eu premi os dois lá, só para eu começar já a parte do terceiro tipo, que é do cilindro. Aí aqui eu vou passar só as formulinhas, tá? E aí eu vou deixar exercício para vocês fazerem, mas aí é de treino, tá, gente? Que aí no começo da próxima aula eu corrijo. Professor, Oi, diga. e por que eu preciso saber calcular a diagonal? Boa pergunta. Tem algumas ocasiões que a gente precisa calcular, tipo, nesse caso. Assim, para vocês, é só se o exercício for mais chato e pedir, entendeu?
Mas para o povo de Di que isso tem uma implicação, digamos, mais importante. Porque essa diagonal, ela dá a dimensão que a gente fala assim, ó. Se você pegar a metade dela, você tem o centro de massa dessa figura. É que não é aplicável mais para vocês é do conteúdo mesmo, de volume, né, do ensino médio, tal, que vocês têm que aprender, é mais para o pessoal de Di. Aí aqui no meio você tem o centro de massa, onde você tem o equilíbrio, né, dessa figura, certo? E aqui é o que dá o pé direito, né, que a gente fala, quando você está construindo as coisas. Então você tem que deixar sempre alinhado aqui essa diagonal. Vocês já viram quando vocês entram numa casa assim e tem uns negócios tortos? Ou quando o pessoal vai colocar os tijolinhos, que eles colocam as guias, que são as linhas? Tem que estar sempre alinhado com essa diagonal. Se não tiver, minha filha, aí vai ficar tudo torto. Aquelas casas tortas que você olha assim, tem uma parede, não encontra com a outra. É tudo o povo que fez sem as guias. Mas é isso, a aplicação é mais na parte da construção mesmo, tá? Ou no cálculo de distância. Tá bom? Agora, com vocês, diga. Eu não conheço nenhuma aplicação. Se tivesse dado, por exemplo, a raiz de 61 sobre 3, eu teria que multiplicar por raiz de 3 sobre 3 ou só deixava assim? Ah, você tá falando assim, ó, peraí. Você tá falando se ficasse uma coisa assim, isso? Raiz de 61 sobre 3, isso? Peraí. Boa pergunta. Ah, tá, e ficaria assim. Assim? Isso? Isso. Aí teria que multiplicar por raiz de 3 ainda. Que aí teria que racionalizar. Ficaria pior, né? Você conseguiu piorar uma coisa que já estava difícil. Mas tudo bem. É válido. Aí teria que multiplicar ainda por raiz, tá? Beleza? Tá bom. Vamos lá, vou pegar o próximo aqui. Ó, cilindro, tá? Lembrando vocês, cilindro é aquele que dá do binóculo, né? Aí tem um monte de aplicação. Ou rolo de papel toalha que vocês usam, filme, né? Todas essas coisinhas. Então a gente deixa aqui, ou de tecido, né? Que o povo hoje está fazendo as máscaras. É tudo vendido com cilindro, certo? Aliás, vocês sabem por que que rolo de tecido, essas coisas, ou filme é colocado no cilindro? Por que o povo não usa, sei lá, um paralelepípedo ou outras coisas? Tem que usar um cilindro. Pra não ficar marcado, não sei. Ou por que quando vocês vão fazer massa assim na cozinha, vocês usam cilindro? Você nunca vai ver ninguém batendo uma massa com um cubo. Porque é fácil. É porque ele rola, gente. É bonitinho. Você Fica pegar mais ele uniforme, né? e fica mais uniforme, fica bonitinho. Para você esticar, tal, você voltar. E se você enrola, fica mais fácil de você tirar. Imagina você tentando desenrolar um filme, né, que você passa nos produtos e tal, se fosse quadrado. Caberia até mais espaço, dependendo assim, mas aí em termos ia fixar aí uma coisa ruim, não ia dar certo. Só por conta disso, tá? Mas é legal você ver assim, os tecidos que a gente usa, né, que nem blusa, calça jeans, eles são normalmente em formatos de retângulo, que eles são feitos recortes. E tem um retângulo aqui nesse cilindro. Vocês sabiam? Mas antes de mostrá-lo, vamos colocar as dimensões aqui da figura. Posso subir, né? Se alguém precisar aqui, volta e vocês avisam. Ó, vou fazer um raio. Isso aqui é a dimensão importante, tá? E a altura tá aqui. Altura H. Tá certo? Vamos calcular primeiro o volume. Depois eu vejo as outras coisas. Como é um prisma, então volume é a área da base
vezes altura, certo? Quem é a base do cilindro? Que figura é essa que a gente conhece de longa data? Círculo. 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 Como é que eu calculo a área do círculo? Vocês lembram? Começa com Pi π. r Pi quadrado. raio ao quadrado? Perfeito. Você eleva ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. E a altura eu não mexo, né? Só vezes h. Então, essa é a fórmula do volume do cilindro. Então, você quer calcular o volume da caixa d'água, que é cilíndrica, da sua garrafinha de água, que normalmente é um cilindro, você calcula sempre aqui. Π vezes R2 vezes H. Normalmente, gente, nos exercícios, eles pedem para substituir o π por 3 e tal, mas aí depende, tá? Depende de cada item do exercício. Beleza? E aqui tem uma coisa legal, que é a área lateral. Isso daqui é tão... que é o que fica aqui. Pera aí. Era para mudar de cor. Ah, mudou. Porque se você desenrola o cilindro, digamos assim, né? O que que vira a parte lateral desse cilindro? Então, vou fazer aqui embaixo. O que está embaixo aqui, ele vai ficar retinho. Que é o Vini. comprimento... Oi, diga. V igual a π vezes R ao quadrado é o volume do círculo, né? Não, a área do círculo. O volume Isso. do cilindro. Você entendeu? Aham. Π Entendi. vezes Esse R. π vezes R ao quadrado é a área do círculo. Vezes H vira o volume. Do cilindro, que é o volume. Você entendeu? Sim? Sim, Vini, entendi agora. Então, beleza. Eu que não entendi Ó, agora. O que que eu... espera aí, eu preciso esperar um pouco. Que tá dando uma qualidade. Voltou. Ah, ela só tinha perguntado o que que era o π vezes r ao quadrado. O π vezes r ao quadrado é a área da base. Só isso. É a área do círculo. Tá bom, mas não tem Esse... nada de volume ainda, né? Não. Aí o volume é só quando eu multiplico pelo h, que é o v. Tá bom. Beleza. Aí, se eu desenrolar o círculo, é por isso que a massa, quando você passa o Professor, rolinho, né? Se você está fazendo. Oi, diga. rapidinho. Então, a área do círculo vezes H é o volume do cilindro. Isso. Beleza. Ó, agora eu estou fazendo a parte lateral. A altura fica aqui, e se você desenrola o círculo, se alguém está com um caderno, é até fácil você fazer assim, ó. Você enrola, né? No caso, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês verem. Eu vou voltar um pouquinho a tela, só para ficar mais fácil, para vocês entenderem, tá? Deixa eu ver se eu pego uma folha aqui, peraí. Aí vocês vão ver o careca grande de novo, tá? Depois eu volto, só para terminar essa formuleta aí. Saiu. Pra baixo. Vocês não conseguem enxergar aí assim, né? Porque aí tá, eu tô pequenininho, né? Deixa eu voltar. Eu já volto, tá? Pra telinha. Pronto, estão vendo careca grande? Voltou? Sim. Ó, se eu pego essa folha... Então, se eu pego essa folhinha, ó, tá vendo? Se eu enrolo ela... Qual figura é essa aqui que eu formei? Que eu tenho aqui na mão? Ó, enrolei ela. Eu tô olhando vocês. Cilindro. Se eu desenrolar ela, ó, se eu pego aqui e eu abro... Ficou retangular.
Você tá mudo, Pera professor. aí. Alguém ativou aí sem querer. Essa figura, qual que é? Um retângulo. Vocês entenderam? Sim, professor. Então, beleza. Então, voltar. O que é importante vocês notarem que, você tá vendo, ó, vamos olhar pela frente. Isso daqui. Esse que é o comprimento do cilindro, né, essa parte aqui que nós temos, comprimento, né, que é essa volta, quando eu abro, é o que vai virar lateral, ó, tá certo? É o que eu fiz de vermelhinho lá na luzinha, né, essa parte daqui, ó, de cima. Deixa eu voltar lá para terminar isso. Voltar a ver a luzinha? Voltou. Sim. Então tá. Então a parte de baixo aqui, né, quando a gente desenrola, é o comprimento. Como é que a gente calculava o comprimento, gente? O perímetro Qual do era a forma? círculo? Isso. Como é que a gente calcula? 2πr. Isso, tem alguém que tá afiado aí, hein? Isso mesmo. Era 2πr, certo? Que a gente até estava vendo agora há pouco, né? Essa fórmula. 2π vezes o raio. Ou seja, a área lateral do círculo, do cilindro, né? Perdão, que é essa parte que fica aqui, quando eu desenrolo, que nem da folha, que vocês viram agora há pouco, a gente chama de AL, e ela é igual a 2πr, que é a base aí, né? Vezes a altura. 2π. Vini, eu não entendi por que 2πr. 2πr porque fica essa partezinha aqui, ó, do círculo. Tá vendo, ó, que é o comprimento? Lembra que se você tem esse comprimento aqui do círculo, C, a gente calculava com 2πr, era a fórmula, certo? Quando você desenrola ele, foi que nem da folha que eu mostrei, né? Se você tá com a mão, você pode fazer até com a mão, como se fosse olhar assim numa luneta. Quando você desenrola, quando você abre, aí ele vai ficar grandão. Consegue ver isso? Ele fica retinho. Então, quando você desenrola essa parte aqui que eu tenho, em vermelho, ela vai virar uma parte retinha. Exatamente aqui. Você entendeu isso? Sim. Então, tá. Aí é por isso que fica 2πr, era da nossa fórmula do comprimento. Vezes a altura. A altura normal, aí do cilindro é a mesma aqui, né? Que é a base vezes a altura, eu tenho a área desse retângulo, tá? Então, dentro de um cilindro sempre tem um retângulo. Isso significa que se você pegar qualquer retângulo e enrolar ele, vira um cilindro. Foi o que eu fiz com a folha. Você pode fazer isso com o seu caderno ou com a sua mão, né? Se sua mão tá assim, ó, retinha, e se você enrola sua mão, você vai ver que no meio fica um cilindro. Podem O fazer que isso. que é Vocês vão- AL? Área do quê? Ah, a área lateral. Vou até escrever aqui embaixo. Isso daqui é a área lateral. E o volume é V. Beleza? Ô, professor, Oi. a área lateral é a área total? Não. A área total do cilindro, aí faltaria somar o quê? A área lateral só que está na lateral. E aí a área total faltaria somar o quê aí? As bases? Isso mesmo. Base e o topo. Certo?
Mas, professor, se for um cilindro sem base e sem topo, tipo ele for oco assim, né? Tipo rolo de papel Ah, higiênico, aí a gente usa só a área lateral, né? perfeito. Matou a charada, B. Certinho. Ou se for só a folha, assim, né? Aí não precisa. Depende de cada caso. Se você tiver, por exemplo, uma caneca, aí a área total seria a lateral mais a base, certo? Um copo, por exemplo, a área lateral de um copo, que aí não faz sentido, né? Você ter o copo em cima tampado. Senão como é que você vai beber água? Não funciona, certo? Uhum. Dúvida, gente? Alguém? Não. Não? Vou dar um exemplo, né? Porque aí sai só disso aqui, vocês vão ver que é mais fácil do que parece. Você tá parecendo que é difícil, né, esse negócio. Será que é difícil assim, professor? Eu acho que não. Vamos dar aqui. Exemplo 1. Vamos calcular o volume e a área lateral. Agora eu vou fazer vocês terem um déjà vu. Imagine que vocês estão na escola. Qual é o maior objeto que tinha na escola de vocês que é um cilindro? As A colunas. Caixa d'água? Perfeito. Aquela caixa d'água, né? Gigantesca. Da caixa d'água lá da escola de vocês. A altura dela. E agora, deixa eu ver se eu lembro. Era a altura do prédio lá, né? Ela é quase da altura do prédio. Quando a gente fez aquela atividade do sol, a gente calculou a altura do prédio. Tinha dado quantos metros? Acho que deu 26. Aí a caixa d'água é um pouquinho mais baixa, então deve dar 20. Vamos ver quanto de volume que tem. Ela tem 20 metros. Quanto que vocês acham que é o raio daquela caixa d'água? Nós estamos ouvindo. Eu acho que é 30, porque é 1/5 da altura, ele fala, né? Não, mas não, aí tem o problema lá. Esse aí é problema. Eu tô falando da escola, gente. Fazer uma situação real, não o que tá no Ah, exercício, né? tá. Esse de 1/5 é outra coisa. Ah, inclusive, para quem estiver fazendo, eu já vou explicar lá o que é aquela visão que eu falei. Que normalmente você usa aquilo na prática, tá? Ó. E a altura é 150. Essa altura aqui é de 20 metros. E o raio da base lá de vocês, eu acho que deve dar uns 3 metros de base. O raio. Professor, Vamos. Oi, pergunta. a gente não vai aprender a fazer a área total? Vamos. Eu posso calcular, a gente já sabe. Eu vou. E a diagonal? Diagonal do cilindro? Normalmente aqui não, assim, mas você pode até calcular a diagonal. Seria a distância daqui até aqui, ó. Você teria que fazer Pitágoras, tipo aqui com 20 e aqui com 6. Não teria 3 dimensões, né? A diagonal é direta aqui, ó. Mas eu nunca vi falar de diagonal do cilindro, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Vamos lá, Vamos calcular então o volume das coisas. No exercício, gente, que tem lá para vocês fazerem da atividade, é assim, ó. Acho que foi a Mariana, né, que tinha me perguntado. Imagina que você estivesse aqui, Foi. ó. Aí ele tá olhando e ele enxerga o topo, tipo a distância que é 150 metros. E aqui é o ângulo de 45 lá do exercício. Eu vou apagar isso, tá, gente, que eu estou desenhando. Só para quem já está começando a fazer lá a atividade. E aí, para descobrir a altura, é o cateto oposto. Aí você pode fazer a tangente. Entendeu? Isso daqui tem que dar dica rápido, porque é da prova. Mas, Sai, sai, professor, sai, que sai. atividade? Nenhuma. Brincadeira. Depois você olha lá nas tarefas, tá? Que já tá a atividade para vocês fazerem. Ah, tá, sei. Vamos lá. Deixa eu calcular o volume aqui desse negócio.
Alguém estava copiando ainda as fórmulas lá em cima? Ou já posso... Eu vou deixar assim, aí não tem problema. Vamos lá, volume V. Área da base, como é um círculo de raio 3, né? Lembra aqui, ó. Eu vou fazer até a bolinha aqui do lado. A base. Aí o raio é 3. A área eleva ao quadrado. Lembra que era assim que eu fazia rapidamente, né? Então, a área A eleva ao quadrado é 9π. E o comprimento C multiplica por 2. 2 vezes 3, por isso que é 2πr. Dá 6π. Tá? Então, nosso volume é 9π vezes a altura, que é 20. Então, o volume é 20 vezes 9. E eu vou colocar aproximadamente, tá? Não vou escrever com π, não. Porque eu quero saber qual que é o volume lá da caixa d'água de vocês. Vamos ver quantos litros tem naquele negócio. 9 vezes 20 vezes... Deixa eu escrever aqui o π. Cadê o π? Tem o π na calculadora. Vai dar 565,5 aproximadamente. 565,5 metros cúbicos. Ou o volume vai ser aproximadamente 565.500 litros. Tá? 1 metro cúbico tem 1.000 litros, tá, gente? É litro ABS, hein? Que cabe dentro daquela caixa d'água. Jesus amado, eu pensava que era isso, não. Diga. Você colocou A igual a 9π e C igual a 6π. O que é isso? Sim. Porque a área, quando você tem um círculo, a gente eleva ao quadrado o raio. Você lembra disso? Tá até aqui em cima. Π vezes R ao quadrado. Se o raio é 3, vai ficar 3 ao quadrado, certo? Sim. 3 ao quadrado, 9π. E o comprimento, que eu vou utilizar agora para a área lateral, o comprimento é 2πr do círculo. 2 vezes 3, 6π. Professor, Entendi. por que o Obrigada. 3? Por que o 3 e o raio do círculo é 8? Oxi, eu não fiz 8 não, é 3. Então vamos melhorar isso aqui, calma aí. Ah, tá, é 3, entendi. Nossa, aí eu acho que eu vou pegar um cilindro. Calma aí. Ficou meio feio agora a minha caixa d'água. Eu fui tentar melhorar, eu só piorei a situação. Mas o 3 eu vou fazer melhor. Beleza? Foi? E como é que ficaria a área lateral? AL. É o comprimento, né? Que é 6π. Vezes a altura. Que a altura é 20 metros. Esse daqui eu vou deixar com π, porque só se você fosse pintar a caixa d'água lá de vocês, aí isso para mim seria importante. Mas dá 120π. Metros quadrados. Beleza? Veja se alguém tem alguma dúvida, quer que eu volte algum pedaço aí que eu volto. Professor, no volume, se tipo tivesse um exercício que não fosse aqui, ia ter que deixar 180π, né? Não podia Isso multiplicar por mesmo. 3,14. Isso, só se ele te desse o valor do π. Aí ele falasse, usa o π3, usa o... Aí você tem que fazer a conta. Se não, deixaria 180π, certinho, Bi. Beleza? Sim. Nice. Vejam aí. Quando puder voltar a luzinha, vocês avisam.
Se ninguém tem mais dúvida, eu vou parar a gravação, tá? Às vezes a gente vai treinar, mas, vixe, tem um monte de exercício para a gente fazendo disso. Mas eu vou fazer